Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou o Leonardo, sou da Orion Operadora. A Orion Operadora é uma associada do GART também, eu faço parte da diretoria da GART. E eu estou aqui hoje muito feliz, que eu vou dividir o palco com uma pessoa muito especial. Para quem não conhece, esse é o Alexandre, um francês gaúcho que a gente chama. Tem um currículo imenso e muito legal no turismo, especialmente no turismo de luxo. O Alexandre, ele é CEO da Versione Unique, que é uma representação de destinos, hotéis, DMCs incríveis, muitos dos quais a minha operadora usa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como ingressar nesse mercado do exclusivo, que é o mercado de luxo, de alto padrão. E ele é uma pessoa que tem dicas, eu aprendo muito com ele. Então, eu vou deixar ele também se apresentar um pouquinho. Ale, obrigado por ter aceito o convite e, mais uma vez, é um prazer te ter aqui conosco. Imagina, obrigado pelo convite. Faz 3 anos que eles me convidam, 3 anos que eu fico viajando na data da OGAT. Esse ano consegui finalmente, tudo bem? Consegui vir compartilhar um pouco das nossas dicas sobre o turismo de luxo. Eu sou hoteleiro de formação, também trabalhei 10 anos no turismo de luxo na hotelaria na região da Borgonha e também em Paris. Eu nasci na Champagne, mas depois acabei trabalhando na Borgonha, aqui do lado. E me mudei no Brasil faz uns 8 anos para trabalhar na hotelaria, mas acabei saindo da hotelaria para abrir a representação de turismo de luxo com hotéis, destinos e DMCs. E aí, hoje vamos compartilhar um pouco das nossas dicas sobre o turismo de luxo. É verdade. E a agenda dele, como vocês viram, é bem concorrida, mas eu sei que ele adora Porto Alegre, então, né, segunda casa dele aqui no Brasil. Aí, ó. Bom, gente, para começar, Ale, eu queria que tu explicasse o teu entendimento hoje sobre o que seria o turismo de luxo, na tua opinião, né, o que ele engloba, o que significa ser um viajante de luxo e o que significa para as agências que pretendem vender turismo de luxo. Claro. Olha, o luxo, alguns anos atrás, era somente alguma coisa cara, né? Algo com um valor alto. Só que essa definição evoluiu bastante. Hoje em dia, a gente poderia considerar o turismo do luxo como alguma coisa com um valor alto, obviamente, né? Mas a gente vai agregar um monte de coisas intangíveis, tá? Que vocês, agentes de viagens, vão acrescentar na viagem de um cliente. Não é somente vender um hotel 5 estrelas e um transfer privativo que vocês venderam luxo. Vocês venderam uma parte, vocês iniciaram o luxo, né? O valor alto de um quarto ou de um serviço é apenas um componente do turismo de luxo. Aí a gente vai agregar serviço, personalização, entender quais são as expectativas do passageiro. Então, tudo que vocês vão colocar em volta desse quarto com valor alto, por exemplo, tudo que vocês vão agregar como coisas intangíveis vão constituir, eu diria, o turismo de luxo. Obviamente, não tem apenas uma definição, mas é a forma que a gente simplificada, eu diria, de definir um turismo de luxo. E quando tu comenta a questão do valor e preço, né, que a gente às vezes pensa, a gente está vendendo uma viagem super cara, isso significa que é luxo? Não. Mas, sim e não, né? Tipo, obviamente, alguma coisa de luxo vai ser alguma coisa com alto valor, mas também, né, o valor alto depende do destino. Né? Com $5.000, $7.000 por pessoa, a gente consegue fazer uma viagem maravilhosa pelo Egito de uma semana, enquanto com $5.000, $7.000 a gente mal consegue ficar 2 noites e meia no Quênia, por exemplo, né? Ou no leste africano. Pior ainda se a gente for por Ruanda, né? Ruanda, se não me engano, a taxa para ver os gorilas por entrada do parque é $1.500 já, né? Então, o luxo também, o valor vai depender muito do destino. Então, às vezes, o que é legal, assim, se vocês quiserem iniciar no luxo, vocês podem ter clientes que vocês sentem que podem investir um pouco e tem alguns destinos que ele vai poder ter uma experiência de luxo, né, alguns destinos que não vai ser possível em outros destinos. Então, dá também para
educar o cliente, o passageiro, ao turismo de luxo com alguns destinos. Isso pode ser uma possibilidade. Bacana. E para as agências que não estão ainda nesse mercado, querem ingressar, né, querem começar a trabalhar com o mercado de alto padrão, quais características, quais necessidades tu entende que elas precisam ter para poder começar a trabalhar com luxo? Tá. Eu sempre falo que a gente, para iniciar a trabalhar com o mercado de luxo, vocês têm que se preparar a poder atender bem. Por isso, vocês têm que se capacitar. Eu acho que se capacitar, treinar, é o primeiro passo. Então, ir atrás de informações, ir atrás de fornecedores, criar uma rede de contatos, como vocês estão fazendo aqui hoje, por exemplo. Né? É um tempo, é um investimento. Hoje à noite, vocês provavelmente vão voltar para casa e responder aos clientes, porque vocês não têm tempo agora, mas é um investimento. Tem que investir nas capacitações, né? Treinar as equipes, treinar vocês, e ir atrás dos contatos como a gente, por exemplo, né, de fornecedores e tudo mais, que é uma rede de contatos que vocês vão usar depois para personalizar uma viagem do cliente, usar essa rede de contatos de vocês para encantar o passageiro. Então, a rede de contatos é muito importante, se capacitar é extremamente importante e também ir atrás de bons fornecedores, tá? E ir atrás de um bom fornecedor, às vezes demora, né? Por exemplo, tem muitos exemplos, tipo pessoas em Dubai ou na França, eu achei um guia brasileiro, uma guia brasileira que vai fazer tudo para o cliente, custa $500, ok. E aí, vocês podem também oferecer esse mesmo passeio pelo dobro, né, do preço, por $1.000. Mas com um fornecedor que pode legalmente atuar na França, por exemplo, atuar legalmente em Dubai. Porque o dia que der um problema, né, com esse negócio, tipo, eu tenho uma guia ali, né, avulsa, é um pouco complicado. Então, ir atrás de bons fornecedores também é um dos pontos importantes para vocês poderem entregar o melhor para o cliente, um serviço de alto padrão. Então, principalmente quando elas tiverem esse cliente que elas identificam que é um potencial consumidor de produtos de luxo, cuidar muito a questão dos fornecedores, justamente, porque vocês vão, às vezes, pôr um cliente desse nível que exige um serviço diferente só com um guia, que hoje é bem comum isso, né? Principalmente no Dubai, que tu citaste de exemplo. Então, ter bastante cuidado para isso, porque se o guia fica doente, tem que ter alguém para substituir. Se acontece alguma coisa... Então, e se for somente através de um guia ou de uma guia, não tem esse suporte, né? Uhum. E, obviamente, o custo operacional de uma guia sozinha que faz isso de vez em quando e o custo operacional de um verdadeiro DMC que tem uma equipe atrás não é o mesmo. Mas a gente tem que passar isso para o cliente. Né? Isso é extremamente importante. Então, tem que criar essa rede de contatos, ir atrás de bons fornecedores e se capacitar, diria que isso é a base para poder ingressar no mercado de luxo. Perfeito. Entrando um pouco nessa parte dos serviços que tu estava citando de exemplo, o que tu diria que seriam os diferenciais? Né? O Ale, ele, que nem eu falei no início da palestra, ele tem destinos, DMCs e hotéis. Então, ele transita por vários meios, né, do pedido da agência até chegar ao passageiro lá no destino e, de fato, estar usufruindo do serviço. O que tu diria assim, que é o diferencial assim, para as agências conseguirem passar também para o cliente essa diferença de tu comprar uma viagem para o Egito, que se tu olha o orçamento é parecida, vai custar $2.000, mas se tu fizer com um DMC de luxo vai custar $5.000. O que vai ter de diferente? Sim. Nossa, isso acontece muitas vezes, pessoas que vêm com um roteiro igual, falam, o seu roteiro custa 20% a mais do que aquele roteiro que o cliente me apresentou. Quais são as diferenças? Aí você olha, são os mesmos hotéis, são as mesmas visitas, é tudo igual. Só que a gente tem que ter cuidado justamente com o fornecedor que a gente vai atrás. Né? Então, quando vocês conhecem o fornecedor, geralmente vocês têm os argumentos para falar para o cliente, olha, a diferença do meu pacote é essa. E, por exemplo, no Egito, muitas vezes, é a mesma coisa na Índia. Tem algumas empresas que não pagam os guias.
como que os guias se remuneram? Através de lojas. Eles vão ir até as lojas para ganhar as comissões deles e para ganhar dinheiro, né? Então, é uma experiência diferente. O que eu dizia, tipo, um roteiro no Egito extremamente cansativo. Se, além disso, o guia te força a ir nas lojas e a comprar, é desgastante, não é necessariamente o que ele está procurando. Por exemplo, o nosso DMC de Egito, que trabalha com o Leo, a gente paga os nossos guias de 50% a 60% a mais do que alguns outros DMCs, para evitar que eles incentivem os clientes a ir nas lojas, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, que no papel a gente não vê, mas a partir do momento que vocês conhecem muito bem o fornecedor de vocês, vocês podem falar, olha, esse guia ele não vai atrapalhar a viagem indo para as lojas o tempo inteiro, porque é só assim que ele ganha dinheiro. Então, a gente paga mais o guia, então, obviamente, que isso tem um custo. Legal. E em termos de hotel também, assim, o que tu poderia dizer que tu acha que é muito diferente no serviço, né, de um hotel 5 estrelas? E até a gente estava comentando um pouquinho antes, como chega a reserva desse hotel também para o DMC ou para o próprio hotel, isso difere bastante, né? Que nem falaste no início. Às vezes tu fazer um hotel no broker 5 estrelas e dizer, ó, tá aqui teu voucher, não é uma entrega de um serviço de luxo, né? Assim, essa rede de contatos é extremamente importante, justamente para o seu passageiro ter uma experiência totalmente diferente de um hotel. Quando eu fazia briefing de manhã, né, com a minha equipe e com os meus colegas nos hotéis, a gente pegava a lista de chegadas, tá? Vou pegar o exemplo de 2 passageiros, 2 hóspedes que reservaram a mesma categoria com o mesmo valor. Só que uma reserva chegou através da Expedia, porque eu sei que a Expedia tem, né, esse sistema B2B. Então, essa reserva chegou através da Expedia. Segunda reserva chegou através do Leo, que eu já encontrei numa feira, que me mandou uma mensagem, olha, a gente tem esse cliente que está chegando de tal agência, esse cliente gosta disso, disso assado e tudo mais. Tá. Aí, quando a gente vai falar, ó, esse cliente ele vai ir para tal quarto, esse cliente vai ir para tal quarto, a gente sempre colocava o pior quarto para o cliente Booking e Expedia. E a gente sempre colocava os melhores quartos para os clientes, que a gente tinha um certo feedback, a gente conhece o fornecedor, a gente conhece quem mandou a reserva e tudo mais. Que a gente quer agradar o Leo, a gente quer que o Leo mande mais vezes clientes para o hotel, então a gente sempre tenha isso em mente, né? Sempre avisar o fornecedor que o cliente de vocês, etc. E tentem evitar esses brokers ou OTAs. Ou se vocês fizerem, tudo bem, mas vocês podem mandar uma mensagem para o hoteleiro, né? Sem problema nenhum. Legal. E, Ale, falando um pouquinho sobre o tempo, né, que a gente conversava também. Hoje, acho que é o bem mais precioso de todos nós aqui que trabalhamos com turismo. Especialmente para a agência atender bem esse cliente, vai demandar tempo, pesquisa, conhecimento e tudo mais. Então, a gente entra na famosa taxa de consultoria. Aham, e aí, que pois tu diria? É certo cobrar esse tipo de cliente, não é? Qual a tua opinião? Aí a pergunta, to fee or not to fee? Para mim, eu acho que tem que sempre colocar uma taxa de consultoria para o passageiro. Porque o tempo de vocês é muito valioso. O conhecimento de vocês é muito valioso. Ninguém vai ver um médico ou advogado pedindo algumas dicas, né? Vocês estão investindo tempo aqui. Tempo e dinheiro, tá? Aí, assim, muitas vezes eu escuto histórias de pessoas, nossa, eu perdi o cliente, ele pegou todas as minhas dicas e reservou pela Booking. Mas você cobrou uma taxa de consultoria? Não cobrei. Pelo menos eu acho que a frustração ela é bem menor quando você sabe que você recebeu pelo menos alguma coisa pelo seu conhecimento, né? E assim, essa taxa de consultoria, se você fala, nossa, mas isso vai assustar o meu cliente. Ótimo. Se assustar o seu cliente, é que esse cliente não era para você. Tá?
O cliente ele tem que valorizar o seu conhecimento. E, obviamente, vocês têm que se vender também. Tá? Vocês têm que vender no sentido psicológico. Né? Então, quando a gente faz uma consultoria, ele é essencial ter uma checklist de perguntas para entender, né, os desejos do cliente, e nessa consultoria inicial dar alguns gostinho do que vocês sabem, né? Aí vocês vão falar, tá, então eu estou pensando naquele hotel para você, ou talvez aquele, e fazer aquilo, como você está me falando, acho que vai ser ótimo, blá, blá, blá. Dar esse gostinho para ele falar, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando. E aí vocês vão falar, olha, então, o meu trabalho, né, agora tem um certo custo, 300, 400, 500 dólares, o que for. Se você fechar comigo, aí eu te desconto da fatura final, por exemplo. Né? Mas, tipo, eu sou gringo, morando aqui, toda a minha família me manda contatos de amigos que querem vir para o Brasil. Fala, ali, fulano vai passar o carnaval, podia ajudar com dicas de hotel, de passeios, eles vão pagar? Porque assim, eu não tenho esse tempo. Se a pessoa pagar, aí eu tenho esse tempo, né? Mas, tipo, é típico da minha irmã que tem salão de beleza, então eles vão falando e ela passa os contatos para todo mundo. Eu tenho muitas mensagens não lidas de clientes da minha irmã. Falei, minha irmã, chega. Porque se a pessoa não pagar, não, mas é minha cliente. Falei, tá bom, mas a sua cliente, ela te paga ou não te paga? Me paga. Mas isso tá uma dica. Não, tá? Que a gente trabalha no turismo, então todo mundo acha que é bonito, que é maravilhoso, que a gente não trabalha, né? Que a gente só viaja, mas a gente tem que cobrar alguma coisa, né? Isso é importantíssimo. E também, meu cliente, um cliente fiel, que compra de mim há muito tempo, eu não vou cobrar uma taxa de consultoria para ele, porque eu sei que ele compra. Eu tive um exemplo essa semana. A pessoa não cobrou a taxa de consultoria e aconteceu o seguinte: 10 meses tentando organizar uma viagem para a Suíça de um casal. Semana passada, o casal fala, olha, a minha filha vai vir com a gente. Tá bom, então ele atualiza todo o roteiro. Quarto conectante, tem que mudar de hotel, porque às vezes tem hotéis que não tem tantos quartos conectantes e tudo mais. E o cliente, essa semana, fala, olha, a minha filha reservou tudo já. Porque a filha tem 20 anos, aí achou que era mais fácil, ela pegou todo o roteiro, fez tudo direto. Ele não cobrou taxa de consultoria. E aí, assim, obviamente, enfureceu, né? Mas eu acho que, realmente, sempre tem, idealmente, que cobrar uma taxa de consultoria. É interessante, especialmente nessas viagens sob medida, a agência vai acionar a operadora vai acionar os seus parceiros e isso vai gerar um trabalho lá na ponta, de às vezes 1, 2 semanas. Muitos DMCs já falam com os hotéis para ver se tem lugar, eles não mandam cotação para nós que não vai confirmar. Então tem um trabalho de uma equipe por trás enorme, às vezes, só para mandar uma cotação desse nível. Então é legal, é uma maneira de filtrar. A gente sabe que ainda é uma barreira para algumas agências, mas vocês podem, uma dica, façam um teste, faz um teste com 1 ou 2 clientes e vê se dá certo. Porque a gente já, inclusive, recebeu pedidos iguais de agências, obviamente, diferentes, e a agência que cobrou ganhou o pedido. Sim, não, exatamente. A gente tem muitos exemplos, assim, a partir do momento que você conversa com o cliente, que você se vende, você consegue convencer ele a pagar. E como você falou sobre o fornecedor tem todo um trabalho atrás. Então, a gente analisa muito do nosso lado a taxa de conversão. Tá? A gente sabe, às vezes, vem um pedido de uma agência. Aí a gente tem o nosso sistema, nossa, essa agência fez 10 pedidos, fechou nada. Aí tem agências que fazem 10 pedidos que fecham 8 roteiros. Aí chegou o momento, se vocês pedirem sem fechar, é que tem alguma coisa errada. E vocês têm, eu falo assim, né, eu abro o que a gente faz a gente blacklist, né, a pessoa, tipo, não, então a gente não vai atender, ou a gente vai mandar um roteiro com 50% a mais de valor, porque a gente sabe que não vai fechar. E se fechar, ótimo que a gente botou um markup de 50%. Mas eu respeito o fornecedor também de fazer
esse trabalho. Vocês serão muito mais respeitados fazendo isso, porque uma operadora, um fornecedor vai saber que vocês têm um trabalho ali atrás de consultoria, de filtrar o cliente entre aquele que vai fazer leilão e aquele que realmente está atrás de uma personalização, etc. E, aliás, eu tenho um exemplo também. Uma agência fez um pedido alguns meses atrás, uma agência que eu não conhecia, e foi um roteiro assim bem complicado, complexo, um trabalho tipo foi desgastante até a certos momentos, e ela falou: tá bom, o cliente fechou, vamos reservar. Tá. Dia seguinte, o cliente desistiu. E aí a agência, que eu não conhecia, pediu para a gente emitir uma fatura de $100, porque ela tinha cobrado um certo valor de consultoria. Ela falou: eu cobrei $300. Aí ela pediu uma fatura de $100 para a operadora, uma fatura de $100 para o DMC, para dividir essa taxa de consultoria, porque ela sabe o quão foi desgastante e complicado montar esse roteiro. E ela ficou assim, fala: gente, estou me sentindo mal porque fiz muita gente trabalhar para nada. Essa pessoa, posso falar para vocês, hoje em dia, quando ela me manda um WhatsApp ou me manda um e-mail, ela tem uma resposta na hora, né? Porque ela criou esse laço entre a gente que é muito forte. Legal. Ale, ontem tu e a Ilana da Mercatur estavam falando também sobre entender o orçamento do cliente adequado para o tipo de viagem que ele quer. Claro, dependendo do destino, a gente já viu que varia muito. Mas é realmente muito importante a agência passar para a operadora quanto ele quer gastar na viagem, porque a gente recebe bastante isso dos nossos fornecedores, mas a gente não está acostumado a receber tanto das agências. O que tu pode comentar sobre isso? Sim e não. Porque é muito complicado um cliente falar: eu tenho tanto para investir, né? E às vezes ele nem sabe na real, né? Então, o que eu falei, né, no início, voltando nessas perguntas essenciais que tem que fazer, vocês têm que ter uma checklist de atendimento, né? Eu acho que a primeira pergunta que tem que fazer é: qual foi o hotel no qual você já se hospedou e preferiu? Ou qual foi o último hotel onde você se hospedou? Para ter uma ideia da hotelaria que ele consome. Vai dar, obviamente, uma ideia para vocês do perfil do passageiro. Se é um passageiro de alto padrão ou não, né? Se a última experiência legal foi o Ibis Style de Moinhos, talvez não seja. Eu tô lá, né? Por isso que eu falo. Eu gosto desse hotel, aliás. Mas eu acho que um primeiro passo que vai dar uma ideia. Aí vocês vão poder passar essa informação para o Leo, que vai repassar para o nosso fornecedor. E a gente vai ter uma ideia do perfil dele. Não precisa falar para a gente o quanto exatamente ele quer gastar. Somente, pelo menos, ter um norte, né? Porque a gente pode oferecer do 4 standard até o 5 luxo. Então, isso acho que é importantíssimo para todo mundo. Beleza. Bom, nós estamos indo para as considerações finais. Não sei se tem mais alguma dica, alguma informação que queira compartilhar com as agências, de novo focando aí no mercado de luxo. Eu acho que vocês podem falar não para um cliente, né? Um cliente, eu vejo muitas vezes que o cliente que manda na agência. Gente, não, vocês são os profissionais, né? Eu não vou no médico falar: olha, eu tenho isso, o meu problema é esse, eu preciso de tal remédio. A gente não faz isso, né? O cliente tem que confiar no conhecimento de vocês, né? A gente viaja, a gente se capacita, a gente sabe o que é bom e o que não é bom. Eu tive um caso recente, ontem, de Egito. A pessoa pediu o passeio do Vilarejo Núbio. Aí eu abri o roteiro, o cliente vai se hospedar no Four Seasons, vai fazer o barco História, vai se hospedar no Sofitel Legend. Eu fiz esse passeio do Vilarejo Núbio.
Na hora eu mandei para a agência, falei, recusa. Fala para o cliente que não dá para fazer, que é muito turístico, tem um monte de russos que eles gostam de segurar o crocodilo na mão. Então, a gente tem que falar para o cliente, olha, esse passeio eu não vou te vender, porque não é o seu perfil, né? E eu acho que se afirmar diante do passageiro é uma força e credibilidade, né? Isso, assim, eles passam pela gente por isso. Eles têm que ter um norte, eles pagam a gente para ter o nosso conhecimento, tá? Que nem advogado e que nem médico. A gente está sendo extremamente controlados. Viu só? Você que vai sempre para a Suíça, você sabe como é, né? Timing suíço. A gente pode abrir, eu falei para o Ale que a gente ia abrir para uma ou duas perguntas rapidamente, se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza. Claro. Eu levo ali. Tu tem aí. Vamos lá. Meu nome é Amanda e eu sou guia de turismo. Eu tenho um estereótipo que luxo está relacionado à exclusividade. Podia falar um pouco sobre isso no turismo? O luxo é exclusivo porque pouca gente pode pagar, né? É um segmento, assim, a gente fala que a gente atende apenas 1% da população brasileira, né? Basicamente, que pode consumir o luxo. O luxo, exclusividade e luxo são extremamente relacionados, né? O quão mais exclusivo, o quão mais difícil de atingir, o mais luxo é, né? Mas eu acho que sim, é extremamente relacionado. O luxo e a exclusividade. E o cliente quer isso. A gente tem muitos clientes, por exemplo, eu estava agora em Florença, semana retrasada, eu fui na galeria de Uffizi. Gente, eu falei, não, eu entendo porque um cliente paga 8 mil euros para privatizar essa visita, 1 hora antes da abertura. Isso é exclusividade, isso é luxo. A gente consegue fazer isso em muitos destinos. E isso poucas pessoas podem pagar, né? E aí a gente vai na exclusividade, realmente. Mais alguma pergunta? Bom, acho que tudo certo, então. Perfeito. Ale, muito obrigado por compartilhar um pouco todo esse teu conhecimento. Se alguém quiser seguir, @versione_unique, no Instagram, isso. não botamos ali. E @União Imperadora também. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.